As pessoas precisam se libertar dos traumas, das angústias, do medo, da solidão. Precisa preencher o vazio da sua alma, do seu espírito, com coisas boas, com a boa semente, com a semente da palavra de Deus e com pensamentos positivos, né? Quantas pessoas hoje que pararam de sonhar, pararam de pensar positivo, acha que não adianta trabalhar, não adianta estudar, não adianta pensar em fazer algumas coisas ou viver a vida com felicidade. Quantas pessoas que hoje não sabem o que é felicidade? Felicidade é a pessoa ter paz no seu coração. Felicidade não é dinheiro. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro é uma ferramenta, mas não traz felicidade. O dinheiro ajuda muita coisa, mas não é a felicidade. A felicidade é a pessoa ter paz, a pessoa viver tranquilo, a pessoa não viver com ansiedade. Quantas pessoas que vivem ansiosos, né? Quantas pessoas que querem cuidar da vida dos outros, mas não se cuida. O que precisa hoje é cada um se cuidar de si mesmo, né? Para ter uma vida tranquila, para ter uma vida de paz. Quantas pessoas hoje que não têm mais sonho de ter sua casa própria, não têm mais sonho de estudar, ter uma profissão. Tem pessoas que o sonho, o objetivo dele é só trabalhar, trabalhar para os outros, mas ele não tem um projeto de dizer, não, eu vou estudar e eu vou se formar, né, para ser um profissional e para mim trabalhar como autônomo, para mim conquistar meus sonhos. Quantas pessoas hoje não têm sonho hoje de construir sua família? Até casais, casado que não têm pensamento de construir família, não tem pensamento de ter filhos, são casados e até saudável, né? Que pode ter filhos, mas não tem projeto, não tem sonho de ter filhos. Acha que viver somente o casal, viver junto já é importante. Não tem sonho de ter filho. Mas filhos também são heranças, né? Filhos também têm que fazer parte de uma família. Já que casou, tem que fazer parte, sim, tem que fazer parte da família, que são os filhos, né? Os filhos que na Bíblia diz, os filhos são herança de Deus, né? Então é muito importante, né? Os antigos, né? Que enfrentavam as guerras com espada, né? Antigamente as guerras eram usadas com espada. Então eles tinha esse sonho, esse projeto de ter filhos e tinha muitos filhos e eles na guerra eles enfrentavam, né, aquela família grande, eles enfrentavam a guerra e muitas coisas com uma família que era construído
muito extensa, muito grande, né? Famílias grandes, né? Hoje as pessoas querem morar num apartamento, né? O casal e muitas vezes as pessoas se preocupam mais com os pets, com os cachorros, mas não pensam em construir uma família, né? Ninguém é obrigado a nada, né? Mas já que as pessoas casam, as pessoas e jovem também, né? Que tem que ter os seus sonhos. Não, um dia eu vou casar, né? E eu vou também ter filhos, né? Construir família, né? Porque as coisas hoje está tudo invertido hoje, né? As inversão de valores são muitas hoje, né? Hoje tem várias ideologias que não é baseado nos princípios da família hoje. As ideologias que muitas vezes diz que filho é tormento, filho é tribulação, filho vai ser bandido, filho vai ser criminoso, não. Mas baseado nos princípios da Bíblia, que é usado para palestra, em estudos, né? Palestra sobre negócio, também é usado na igreja, a Bíblia, é usado em vários setores, né? A Bíblia é usada em vários setores, é usado no empresariado, é usado nos estudos, é usado também da igreja, né? Então, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, né? E muitos têm os filhos como tribulação, né? Como um tormento, uma pedra de tropeço. Então, muitas pessoas deixaram de sonhar. É claro que não é fácil, né? A vida não é fácil, né? As coisas são difíceis, né? Tudo são conquistado com luta, com dificuldade. E eu quero falar um pouco sobre é, algumas drogas, né? Drogas mesmo que eu vou falar. Vou falar sobre drogas, o efeito do álcool. Não sei se vai ser possível, né? Que a gente liga a câmera e a gente não sabe. A câmera está desligando sozinho aqui. Mas vamos ver se dá para mim falar o que eu desejo, né? Drogas, principais tipos e efeitos maléficos à saúde, né? Então, quanta gente dependente de droga, né? A gente vê aí, né, que o presidente dos Estados Unidos mandou as suas tropas, os seus soldados americanos aí na fronteira com a Venezuela e outras fronteiras aí, parece com o México também, né? Para combater o tráfico de droga. Eu sei que droga, ela mata, né? Drogas no plural, não é só uma droga. Então, o governo dos Estados Unidos mandou as suas tropas. Mas há muitos pensamentos diversos, uns é contrário, outros são contra, a favor, né? Mas tem que combater mesmo as drogas. As drogas é um malefício. Quanta gente que morre com overdose. O que é overdose? É excesso. A pessoa usa droga e ele entra em excesso e começa a entrar até em óbito, porque ele fica inconsciente, né? Ele usa muitas drogas e entra num overdose e acaba morrendo. E ali nos Estados Unidos da América, os americanos também sofrem, né? Com muitas pessoas
usam drogas. Há drogas que as pessoas, eles acabam morrendo em pé, né? Eles ficam em pé ali, de repente caem e morrem. E muitos tipos de drogas que matam as pessoas. As pessoas morrem rapidamente. O crack, ele mata as pessoas, né? E as pessoas pensam que estão divertindo, estão curtindo a vida. O crack, a maconha, a cocaína. Tudo isso, as pessoas pensam que estão curtindo a vida, estão vivendo bem, que estão se divertindo, mas não estão se divertindo, estão se suicidando, porque aos poucos as pessoas vão perdendo a vida, né? Aos poucos vão se suicidando, com certeza, isso é verdade, isso é real, né? Então, eu não tenho nada contra os exércitos americanos que estão tentando, vamos dizer assim, bloquear, né? Bloquear e cortar esse tráfico, porque é no mundo inteiro que é transportado drogas de todo tipo e as pessoas morrem usando drogas, né? Então, existe várias drogas, né? Como eu tenho falado, o álcool que é liberado é droga também. Tanto o álcool como a maconha, a cocaína, né? E o crack e outros tipos de droga, né? Então, as drogas são substâncias que mudam o estado mental ou físico da pessoa, provocando inicialmente efeitos positivos, como sensação de bem-estar, uma aparência de bem-estar, uma aparência de felicidade, uma aparência de coragem. No entanto, seus efeitos a longo prazo pode ser muito grave, especialmente quando utilizado por muito tempo. Então, as drogas, ela prejudica as pessoas se tornam dependentes. É que nem o ditado, né? Ah, tomar um copo de pinga não faz mal. Tomar um copo de uísque não faz mal. Mas muitos não ficam no copo. Começa com um copo, né? Começa com um meio copo, né? De pinga ou aguardente, né? Aguardente que fala, né? Ou uísque. Ele começa com esse tantinho assim, né? Mas ele não fica só nisso. Ele vai muito tempo tomando meio copo de uísque, de aguardente. Acha que tá certo, né? Tá bebendo socialmente, né? É bebida social, não é um vício. E aí ele vai aumentando, né? Daqui um pouco ele está tomando de litros, né? De garrafas, né? Então o uso da droga pode provocar alteração sérias no funcionamento do coração, do fígado, do rim, dos pulmões, do cérebro. Aos poucos, isso daí vai afetando a sua saúde, o seu organismo, né? Sendo muito prejudicial à saúde, né? Além disso, uma boa parte das drogas causa habituação e por isso o corpo vai precisando de uma dose cada vez superior, cada vez maior, para conseguir obter o mesmo resultado positivo, o que aumenta muito o risco de morte por overdose, né? Overdose é o excesso, a pessoa vai entrando, chega a entrar em óbito, né? Então, as principais
tipo de drogas? São muitas, né? São bastante, né? As drogas fazem mal para o jovem, faz mal para as pessoas de todas as idades. Ah, mas eu estou usando socialmente, eu não sou viciado. Por exemplo, o tabaco, o cigarro, né? Também prejudica, né? As drogas naturais. Tem as drogas naturais, como a maconha, que é feito da planta, que o nome científico é cannabis sativa, né? É o ópio, né, que tem origem nas flores da papoula, né? Então é uma droga, né? Tem a droga sintética que são produzidas, por exemplo, de forma artificial em laboratório, como o ESTA, né? O LSD. São drogas que causam um estrago nos neurônios, né? Um estrago nos neurônios, no cérebro, entendeu? Então as pessoas têm que entender que não é assim, né? Ah, eu quero curtir minha vida, como eu já tenho falado no começo. Eu quero se divertir, então eu uso lá cigarro, né? Eu uso a droga para se divertir. Eu não faço mal para ninguém, eu faço bem. Mas eu quero dizer às pessoas, né, com todo respeito, né, com toda a educação, eu quero falar com todo respeito que esse não é o caminho certo. É o caminho que está levando à deterioração da sua célula, da sua saúde, que futuramente vai levar a pessoa ou você ou alguém, né, que usa, talvez a uma doença crônica, talvez levar ao túmulo, né, mais rápido, talvez pode diminuir a sua existência na Terra. Então, aos poucos a pessoa vai se suicidando, né? Então tem vários tipos de drogas, né? Tem as drogas naturais, a sintética, que eu já falei, que é a Estas, a LSD, né? LSD. Também as drogas como semissintética, né? Como a heroína, né? Estou repetindo, cocaína, crack, são um malefício, né? Além disso, as drogas ainda podem ser classificado como sendo depressora, estimulantes ou perturbadoras do sistema nervoso, né? Então, são classificados como ilícitas, ou seja, ela é classificada como lícita e ilícita, né? As drogas lícitas são as que podem ser comercializadas, como, por exemplo, o cigarro, né? Quanta comercialização de cigarro, né? Muitas pessoas, né? Eu já viajei no Paraguai. Quantas pessoas que traziam cigarro, né? Traziam ou leva para o seu país, né? Cigarro do Paraguai, com intenção de ganhar dinheiro, né? Mas não é ganhar dinheiro, é destruir as pessoas e não vai resultar em vitória, em prosperidade financeira, né? Então, os cigarros são lícitos porque são permitido comercializar o cigarro. Bebida alcoólica é lícita, que é permitida. Só que eu digo a coisa, mesmo que são lícitas,
mas nem todas convém usar, né? Mesmo sendo lícita ou sendo ilícita, também não convém. Por quê? Porque acaba com a saúde, abala a saúde, causa alteração no organismo, no corpo humano, né? Então, as droga lícita é o cigarro, a bebida alcoólica, né? Já a ilícita é o crack, a cocaína, é a esta, é a LSD, é ilícita, né? Então, já as drogas ilícitas são aquelas que têm as suas vendas proibidas, como a maconha, como eu já tenho falado, o crack, a cocaína, a esta e a LSD, né? Independente do tipo de droga, mas é importante e necessário tentar abandonar seu uso. Para isso, existem vários tipos de programas de vários meses que procuram, por exemplo, ajuda a pessoas que resistem à vontade de consumir as drogas, né? Tem as casas, por exemplo, casas de recuperações. Em muitos países tem a casa de recuperações, né? Para recuperar as pessoas, né? Fazer o tratamento para as pessoas se libertar das drogas, né? Então, o efeito das drogas são maléficas e pode ser percebido em poucos minutos, logo após seu uso, mas tende a durar poucos minutos, sendo necessário uma nova dose para prolongar seus efeitos no corpo. Assim, é muito comum a pessoa ficar viciados rapidamente, né? Então, efeitos imediatos das drogas depressoras, que é fatal para a saúde, com certeza, né? As drogas depressoras, como heroína, cocaína, estou repetindo tudo de novo. Por exemplo, o tramadol, a morfina, causa efeito no organismo, como menor capacidade de raciocinar, né? Concentração, diminui a concentração e a capacidade de raciocinar mais rapidamente, né? Então, essas pessoas que usam droga, ele raciocina, mas muito devagar, né? A mente dele é muito vagarosa, ele não tem um raciocínio rápido, mais concentrado, né? E causa sensação exagerada de calma, tranquilidade, mas é passageiro, né? Esse relaxamento, por exemplo, exagerado de bem-estar. Mas quando passa esse efeito, vem uma crise, uma tristeza tremenda, quer dizer, não é felicidade, né? Não é felicidade. E aumento da sonolência, diminuição dos reflexos, né? A atenção da pessoa não fica muito concentrada, diminuição dos reflexos, da atenção, maior resistência à dor, maior dificuldade em fazer movimentos delicados, diminuição da capacidade para dirigir, já prejudica também dirigir, trabalhar. Pessoas que usam, que é dependente de droga, tem que sair do trabalho, que muitas vezes a atenção dele diminui a resistência. Ele já não raciocina rápido e tem que sair da empresa, se trabalha, se é um profissional, se é um soldador, se trabalha com máquina também, tem que sair, porque vai tirando a capacidade de conhecimento da pessoa, né? Diminui a capacidade, o aprendizado na escola, o rendimento no trabalho, né? Quer dizer que é problemático, né?
Então, muitos aí que, né, até político, até parlamentares, juízes, né, ministros, né, que até apoia a liberação das drogas. Mas só que esses ministros, né, que eu digo com todo respeito, senhores ministros, senhores autoridades, delegados, juízes, né, advogados, eles não perguntam para aquelas mães que têm um filho dependente, eles não perguntam se concordas na liberação de todas as drogas. Eles não permitem, não perguntam, né? Porque se ele for perguntar para uma mãe sofredora que tem um filho drogado, um filho que muitas vezes quer roubar tudo que tem dentro de casa, quer roubar para poder manter seu vício, né? Ele não tem dinheiro, mas ele precisa comprar a sua droga, então ele vai roubar. Eles não vão perguntar para a mãe sofredora ou um pai, mãe ou pai sofredor, porque ele sabe que aquela mãe, aquele pai vai dizer que é um sofrimento ter um filho que rouba para manter